Olá pessoal, uma semana se inicia agora com mais um devocional do Temor e Tremor. Não, você não está enganado, você não entrou no podcast errado. Eu sei que essa vozinha é nova, mas é porque agora eu passei a ter uma participação dessa equipe tão maravilhosa e temente ao Senhor, como o próprio nome diz, né? Pois é, meu nome é Kathleen Ribeiro e antes de tudo, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te peço pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Peço que eles possam ser edificados pela mensagem e as reflexões que nós apresentarmos, não somente agora, mas no decorrer da semana. Senhor, eu te peço que o Senhor me ensine a ter sabedoria e a buscar falar aquilo que te glorifique mais. Em nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Desde o Éden eu pequei. Pois é, gente. Eu também faço parte da equipe João Calvino Brasil. Eu sou a tradutora num projeto que visa traduzir obras de autores reformados para o português. Inclusive, eu gostaria de mandar um alô para os membros, né? O idealizador é o pastor Frank Brum, que viu a necessidade do nosso país em termos de obras traduzidas. Há uma carência enorme que impede que muitas obras importantes estejam acessíveis às pessoas por conta da barreira da língua. Elas não estão em português. Vendo isso, ele criou essa equipe, né, de peso. E eu sei que isso veio da mão do Senhor, veio do Senhor que o capacitou, que o instruiu nessa jornada. E é isso, eu queria mandar um alô para todos eles, cada um. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe o ministério de vocês. E agora eu também faço parte do Temor e Tremor podcast. Essa equipe que nasceu do desejo ardente pela edificação da igreja. É o resultado do amor pelos irmãos que se encontram, de certa forma, isolados nessa pandemia. Eu também tenho um projeto, né, no meu canal no YouTube, tem o meu nome, Kathleen Ribeiro, que apresenta a leitura da Bíblia em inglês, com comentários de acordo com a cosmovisão reformada. E mais recentemente eu estou trabalhando no projeto de contar a história do peregrino no YouTube com desenhos para alcançar o público infantil. E eu peço que vocês orem por isso. O pessoal do Temor e Tremor, ele vai participar. E é isso, bora lá. Quem conhece o Temor e Tremor sabe do formato, sabe que o formato ele busca trazer aqui reflexões que edificam aos ouvintes através de devocionais de homens piedosos do passado. E nessa semana a gente vai estar meditando nos devocionais de João Calvino. E eu tô com essa responsabilidade de abrir a semana, né, trazendo um pouco do panorama histórico, do panorama da vida dele. E isso é uma grande responsabilidade. Quem sabe quem é Calvino entende. Mas afinal de contas, quem foi João Calvino? Nascido em 1509 em Noyon, na França, cidade dominada pelo catolicismo romano, ele veio a se tornar o maior expoente da reforma protestante. Mas como isso se deu se o seu próprio pai, Gerhard Calvino, tinha destinado o filho ao sacerdócio? O pai dele, católico, administrador financeiro de um bispo, queria que o filho seguisse por esse caminho. Mas como foi que Calvino acabou seguindo o oposto e se tornou a voz da reforma protestante? Não se sabe ao certo como isso ocorreu, nem como se deu a sua conversão, mas os resultados advindos dela abalaram a estrutura do mundo ocidental. De fato, as pessoas muitas vezes dão muita ênfase a Lutero, né? Mas a verdade é que Calvino, em termos de obra e legado, ele foi muito, muito maior do que Lutero. Não somente por causa das Institutas da religião cristã, sua obra-prima, que por si só já tem um peso enorme, mas por muitos outros fatores. O que é as Institutas da religião cristã? As Institutas da religião cristã, também chamadas de a Instrução Básica da Religião Cristã, elas, nas palavras de Albrecht Ritschl, teólogo e escritor liberal alemão, elas são a obra mestra da teologia protestante. Ela meio que condensa o pensamento e as ideias da reforma protestante. E havia outras obras tentando fazer isso, tipo Philip Melanchthon, ele tentou, mas nenhuma foi tão notável quanto as Institutas. Mortimer Adler cita essa obra numa lista de 310 livros mais notáveis do pensamento ocidental. Mais tarde, ele condensa em 60 livros e as Institutas permanecem lá como entre os 60 livros mais notáveis. E detalhe, que Adler era um católico e ele coloca lá as Institutas da religião cristã. Assim, não é só isso, né? Calvino, ele não teve reflexo só na teologia, mas nas palavras de Steven Lawson, ele chega a dizer que as ideias de Calvino, elas ajudaram a moldar os princípios básicos da civilização ocidental, dando origem à forma republicana de governo, aos ideais de educação pública e à filosofia do capitalismo com livre mercado. A questão da educação pública, ela é meio que muito fácil de compreender o motivo disso, uma vez que os reformadores queriam que as pessoas fossem capazes de ler suas Bíblias por si mesmas e não em latim.
Além disso, elas precisavam ler, precisaria haver uma educação pública para todas as pessoas, já que para elas lerem e em suas próprias línguas, por isso a tradução de muitos livros da Bíblia para os reformadores era um trabalho essencial. Elas precisavam de uma educação que permitia que elas pudessem ter acesso, não apenas a uma educação para ricos ou para pessoas ligadas ao clero. E quanto à filosofia do capitalismo, ainda hoje muitas pessoas elas meio que atacam o Calvino, afirmando que ele criou o capitalismo, o que não é verdade. Mas, de fato, ele teve muita influência. Apesar de todos os títulos ou todas as honras que as pessoas possam dar a Calvino, assim como as ofensas que as pessoas possam lançar sobre ele, eu acredito que teólogo não é a palavra que resume a sua vida. Mas eu poderia dizer que Calvino, acima de tudo, foi um pastor. E eu gostaria de começar lendo aqui o devocionais e orações, meditando nos profetas menores, de João Calvino, o devocional número 29, a Torre de Vigia. Aqui vamos meditar no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Sentindo-se afundado, submerso no abismo mais profundo, o profeta eleva-se acima do juízo e da razão humanas e aproxima-se de Deus para poder contemplar do alto as coisas que ocorrem na terra e não julgá-las pelo entendimento da própria carne, mas segundo a luz do Espírito Santo. Porque a torre da qual ele fala é a paciência que surge da esperança. Se contendemos com Satanás, segundo o que vemos, ele nos esmagará 100 de vezes. Não conseguimos resistir-lhe jamais. Saibamos, portanto, que o profeta aqui nos mostra a maneira certa de combater o maligno. Quando a nossa mente se agita em incredulidade e as circunstâncias estão tão confusas neste mundo, a ponto de nos envolverem em trevas, sem luz nenhuma, devemos dizer adeus à nossa própria razão, pois todas as nossas lucubrações não valem nada, se tentamos, pelo nosso próprio raciocínio, chegar a alguma conclusão. Portanto, enquanto os fiéis não subirem à torre e permanecerem na sua fortaleza, a qual o profeta aqui se refere, as tentações que os acometem vão arrastá-los para cá e para lá, tragando-os como um solverdouro sem fundo. A torre é o esconderijo da mente. Como podemos subir até lá? Obedecendo a palavra do Senhor. Agora vamos fazer uma oração de Calvino. Concede, ó Deus onipotente, que assim como nos vês labutando sob grande fraqueza, com a nossa mente tão tomada pela cegueira, que nossa fé vacila ante as mínimas dificuldades, quase fracassando totalmente, ó, concede que pelo poder do teu Espírito sejamos elevados acima deste mundo e aprendamos a renunciar cada vez mais nossos próprios conselhos, achegando-nos a ti, Senhor, firmando-nos na nossa torre de vigia, esperando sempre no teu poder por tudo quanto nos prometeste, apesar de não manifestares logo aquilo que anunciaste fielmente. E que assim demonstremos cabalmente nossa fé e paciência, e prossigamos no curso da nossa batalha até que sejamos finalmente elevados acima de todas as torres de vigia, para o descanso, onde não mais precisaremos vigiar atentamente, mas veremos face a face na tua imagem tudo quanto for desejável e tudo quanto for necessário à nossa felicidade perfeita mediante Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu gostaria de pedir a vocês que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 130, verso 5, que diz assim: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Em determinada parte do devocional está escrito: e porque a torre da qual ele fala, isso é o profeta fala, é a paciência que surge da esperança.
Esperança em quê? O salmista diz: espero na tua palavra, o que é confirmado pela última linha desse devocional. A torre é o esconderijo da mente. Como podemos subir até ela? Obedecendo à palavra do Senhor. Aqui ele fala de uma torre forte, contra os argumentos, as dificuldades, as angústias, as lutas. Você subirá até ela, se obedecer à palavra do Senhor. De fato, Calvino acreditava que a palavra do Senhor era aquela que daria aos homens o verdadeiro caminho da salvação. Por isso ele pregava dia após dia todo o conselho de Deus, semana após semana, às vezes 2 vezes ao domingo, 2 vezes nos dias em semanas alternadas. Ele ia e pregava 353 sermões em Isaías, 89 sermões em Atos, 65 sobre a harmonia dos evangelhos, 200 de Deuteronômios. Eu tenho que traduzir esse livro, inclusive 2.000 páginas para traduzir. Eu tenho um e-book aqui. Então ele fez um trabalho em que ele se gastava de fato para o Senhor, porque ele acreditava que ele tinha que ser um canal claro e límpido. Ele acreditava que nenhum servo de Deus, nenhum ministro do evangelho poderia mexer na palavra de Deus. Ele tinha que dar tal como ela era. E ele, um expositor bíblico notável, ele dizia: o pastor, por meio de muito estudo, ele deve estar bem preparado para oferecer às pessoas uma variedade de instruções sobre a palavra de Deus. E ele ia. Ele perdeu a esposa para tuberculose, perdeu uma filha, um bebê no nascimento, e o outro morreu 2 semanas depois. Ele era um homem de fortes dores. Ele tinha sérios problemas de saúde. Ele chegava a cuspir sangue, sentia dores, mas ele não deixava de pregar. Quando ele não podia pregar, ele estava escrevendo cartas, e quando não podia escrever, mesmo em casa, ele recitava para que pudessem escrevê-las, né? E além disso, quando ele finalmente se tornou inválido, né, e não podia mais ir até a igreja, as pessoas foram até a casa dele e começaram a levar ele, carregar ele em macas, o povo, para que ele pudesse pregar, a palavra de Deus. Tanto é que ele morreu, né, citando as Escrituras. Até quando, Senhor? Então ele morreu literalmente citando a palavra de Deus. Como foi em toda a sua vida. Não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. É isso, gente, que possamos aprender com esse exemplo e possamos buscar mais nos dispor a aprender de Deus e até Ele, que é a fonte de todo saber, de todo entendimento,